No caminho espiritual, o que se entende por radicalismo e fanatismo? O que o gnóstico é nesse sentido? Bem, o gnóstico, se ele for um gnóstico, ele não é nem radical e nem fanático. Porém, se ele for um gnóstico de verdade e não de mentirinha, ele será visto, ele será percebido como um radical e também como um fanático, porque nós sabemos disso, por observação direta. O próprio Cristo alertava seus discípulos, né? E isso está muito claro no livro Pistis Sophia. Quando ele alertava seus discípulos, que falavam dos saduceus, dos fariseus, enfim, de todos aqueles que pregavam uma coisa e faziam outra. E ele só dizia, ó, observem o que eles fazem, mas não façam igual. Ou seja, as pessoas, o nosso próximo, o nosso semelhante, pode fazer o que quiser. Ele vai responder perante a lei. Mas nós, se estamos nesse caminho, não devemos fazer igual. Por quê? Não é porque outros fazem que temos o direito de fazer o que eles fazem. E aqueles que seguem esse caminho gradativamente irão se independizando do mundo. Ainda que, mesmo em graus mais avançados da iniciação, tenhamos que trabalhar ou exercer uma função, uma profissão, para ganhar nosso sustento, isso é parte da vida. Isso significa que nós estamos no mundo, trabalhamos com aqueles que são do mundo e que pertencem ao mundo, mas não necessariamente significa que nós somos seres, criaturas, pessoas ou almas que pertencem ao mundo. Estar no mundo é uma coisa, fazer parte do mundo ou pertencer ao mundo, esotericamente falando, é outra coisa diferente. Nós devemos continuar vivendo no mundo, precisamos trabalhar, precisamos interagir com todos os nossos semelhantes, mas nada disso, se tivermos a atitude adequada, ou tivermos aprendido a sabedoria de viver retamente, isso não significa então que nós sejamos escravos do mundo ou partícipes do mundo. Outra questão. O que mantém uma alma firme nesse caminho, mesmo quando há pouco ou nenhuma luz a clarear sua jornada? Bem, eu até diria que a luz existe, porque se não existisse, ela não estaria firme no caminho. A questão talvez seja, e deve ser, vista ou examinada de outra forma. Que luz invisível é essa, a qual nós não percebemos, mas cujo efeito faz com que nós sempre sejamos ou nos mantenhamos firmes, fiéis à causa que nós abraçamos? Porque sem a luz da estrela do alto ou da estrela interior, que é nosso próprio mestre interior, e estamos aqui usando a palavra mestre interior indistintamente, porque o mestre interior pode ser nosso Pai Celeste, pode ser nossa Mãe Celeste, e pode ser ainda os dois juntos, que são um só ser, em verdade. Então não nos compliquemos com as expressões. Não estou desdizendo tudo que foi dito até hoje. Estamos ampliando talvez um pouco mais a expressão ou o vocabulário, mas que todos entendam que a luz do Pai ou da Mãe é a que nos fortalece. Mas para que essa luz continue brilhando e cada vez mais intensamente, cada vez mais forte, é necessário que nós, em resposta ao brilho que recebemos, demos a nossa contrapartida em forma de conduta reta, práticas, crescente santidade, melhoramento psicológico, o trabalho com as águas da vida,
a purificação dessas mesmas águas da vida que hoje estão contaminadas por nossos vícios, ou por nossas paixões, ou por nossos desvios, enfim, por tudo aquilo que nós tenhamos vivido ou praticado ao longo das existências, as vidas anteriores, neste mesmo mundo. Então, se chegou o tempo da purificação, se chegou o tempo do arrependimento, o trabalho que temos que realizar sobre nós, ele envolve tudo isso, a purificação das águas, e aqueles que praticam aquilo que a gnose ensina, dentro de um determinado tempo, passarão a perceber todas essas mudanças diretamente, através de sonhos, ou através de experiências, porque amplia-se a sua consciência. Algumas faculdades espirituais que estavam dormentes começam a despertar, começam a se fazer presentes. Então, é isso que nós temos que fazer, para que então sejamos crescentemente abençoados, iluminados, protegidos, fortalecidos, defendidos, porque o trabalho de autorrealização é um trabalho de, vamos colocar assim, 4 mãos. As 2 mãos nossas, que estamos vivendo aqui nesse mundo, e vamos colocar então as 2 mãos, seja do pai ou de nossa mãe, que estão nos mundos superiores ou nos mundos espirituais. Eles fazem a parte deles lá, ou desde lá. E nós temos que fazer a nossa parte aqui onde estamos, aqui e agora, que é esse mundo material, que não é fácil de viver, mas essa é a realidade. E é em cima disso que nós temos que forjar, edificar ou construir a nova realidade interna, ou a Jerusalém interna, ou simplesmente a catedral de nossa alma.